Marítimo na TSF, boa tarde. Bárbara Santos foi convocada à Seleção Nacional de Sub-23 e Telma Encarnação foi convocada à Seleção Principal Nacional. Satisfação das nossas atletas e parabéns à estrutura do futebol feminino do Marítimo. Hoje vamos falar de handball. Conosco o professor Paulo Fidalgo, nosso treinador desta modalidade. O Campeonato Principal de Handball Masculino em Portugal está então de regresso. Amanhã Marítimo Avanca às 16 horas no nosso pavilhão. Futebol, o Marítimo parte amanhã cedo para o norte do país, onde vai defrontar os Chaves no próximo domingo às 15h30. Marítimo que ainda faz um treino vespertino em Guimarães amanhã à tarde. E Félix Correia é reforço de inverno do Marítimo, jogador português de 22 anos, vem emprestado pela Juventus de Turim e tem a formação do Sporting Clube de Portugal. Os nossos sub-23 jogam amanhã em Alcochete. O jogo conta para a Liga Revelação. A nossa equipa B joga no Porto, frente ao Velho Salgueiros. O jogo é este domingo, às 3 da tarde. A nossa equipa feminina joga amanhã em Famalicão para a Liga BPI. O jogo tem início marcado para as 11 da manhã. E os nossos juniores já conheceram o calendário da segunda fase do Campeonato Nacional. O primeiro jogo desta fase é com o Belenenses, a partida é em Santo António, no dia 11 deste mês. Este é um fim de semana gordo para as nossas modalidades, com a maioria dos jogos a serem realizados na região. Neste sábado, basquetebol feminino, 3 da tarde, pavilhão do Cabo Marítimo, Quinta dos Lombos, para os sub-22, hóquei em patins, 19 horas, pavilhão dos Barreiros Marítimo, AE Física B, ténis de mesa feminino, 15 horas, pavilhão Rafael Gomes, Marítimo ACM Madeira, ténis de mesa masculino, 3 da tarde, pavilhão da Ponta de Sol Marítimo, voleibol feminino, 18 horas, pavilhão da Levada Marítimo e voleibol masculino, 18h30, Marítimo Carvalheiro, no domingo. A nossa equipa de atletismo vai competir em Braga para os campeonatos nacionais de sub-18. Agora sim vamos à conversa com o professor Paulo Fidalgo para falar então do regresso ao campeonato maior do handball português. Amanhã Marítimo Avanca, 16 horas, no nosso pavilhão. Perspectivas então para esta partida? Muito boa tarde, Sr. Elbio, e muito boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui a partilhar pensamentos e ideias sobre o nosso Marítimo e nomeadamente o handball. Felizmente estamos de regresso, um jogo da Taça de Portugal. É o primeiro jogo que vamos fazer esta época desportiva da Taça de Portugal. Infelizmente, ainda estávamos a contar com um sorteio um pouco mais simpático, devido a haver muitas equipas ainda da segunda Divisão, mas calhou-nos o Avanca da primeira Divisão. Por outro lado, felizmente que este jogo é em nossa casa, é aqui em Santo António, e será mais uma excelente oportunidade para canalizarmos os nossos adeptos, canalizarmos os simpatizantes do handball em geral, para criarmos mais um bom momento desportivo e continuarmos em prova para a próxima eliminatória da Taça, que é esse o grande objetivo, é vencermos. Mas precisamos também de um bom espetáculo, de uma boa casa, de um bom envolvimento para que continuamos a nossa progressão do handball do Marítimo. Fica aqui então a ressalva, o jogo não é para o campeonato, é para a prova a rainha também na modalidade do handball. E quais são os objetivos também na Taça de Portugal? Na Taça de Portugal, pegando um pouco a exemplo do que aconteceu na época passada, em que conseguimos atingir a Final Four da Taça de Portugal, e com o privilégio de poder ter estado com Porto, Benfica e Sporting, e na altura Madeira Handball SAD, gostaríamos imenso de repetir esta caminhada com o atingir da Final Four da Taça de Portugal. Sabemos que o sorteio é sorteio e não somos nós que decidimos, são as bolas, e aquilo que gostaríamos que acontecesse era estarmos presentes na Final Four novamente. Vamos trabalhar para isso, não é? Este é o primeiro jogo dessa caminhada. Temos que ser muito sólidos. Neste momento, todos aqueles que acompanham o handball sabem que a primeira divisão é muito competitiva. O estado do handball português em geral é muito elevado. As equipas são muito equitativas.
não existem grandes diferenças entre 7, 8, 9 equipas que são muito parecidas. Entre elas está lá o Marítimo e está lá o Avanca, e nós iremos, com toda a nossa organização, com toda a nossa dedicação, procurar ultrapassar este adversário. O sorteio podia ter sido melhor? Repare, nesta primeira eliminatória, quando ainda temos muitas equipas da segunda divisão, de facto, podia ser um pouco mais simpático. Eu diria que este jogo, a acontecer, seria um bom jogo de quartos de final, de oitavos de final, e seria mais natural isso, não é? Mas é o sorteio, e também podia ser pior, obviamente, não é? Mas aceitamos isso. Vamos querer iniciar, depois desta paragem de mais ou menos quase 2 meses, iniciar com o pé direito, como se costuma dizer. Temos o privilégio de jogar em casa, e há que rentabilizar esse privilégio com a nossa comunidade, trazer o nosso público, os nossos sócios a Santo António. Já demonstramos que conseguimos criar belíssimos espetáculos, temos uma excelente organização, e eu estou convencido que será mais um jogo onde a agregação entre a equipa de handball e os nossos sócios, os nossos adeptos, será mais uma vez positiva. Professor, tenho muitas questões para colocar e tem a ver também com a presença no Mundial, mas já porque falamos numa casa, como é que tem sido esta alteração de jogarmos no pavilhão do Marítimo e de termos deixado a catedral do handball madeirense, que era o pavilhão do Funchal? Olha, a melhor frase que lhe posso dizer sobre isso é que depois da catedral temos agora aqui um mosteiro de Santo António, que é de facto também... O público do handball aceitou bem? Claramente. Até porque, repare, toda esta agregação, volto a vincar, foi extremamente positiva e sólida. A ideia foi brilhante do Dr. Carlos Batista e da direção do Clube Sports Marítimo. Uma ideia brilhante, uma ideia agregadora. E eu não tenho dúvidas que nós, além dos adeptos maritimistas e dos sócios maritimistas, ainda conseguimos cativar e manter adeptos de outros clubes que neste momento nos acompanham aqui em Santo António. E por isso, em tom de brincadeira, acho que estamos a criar um mosteiro de elevado calibre do handball, e que se calhar será o futuro será esta casa que irá ter os maiores e os melhores palcos da modalidade. Acho que o Marítimo, de facto, ter o handball como modalidade de eleição e representatividade perante todo o histórico do handball, acho que está muito bem concebida, e não tenho dúvidas que as casas que temos tido, a envolvência que temos tido, só nos dá um caminho, que é crescer e continuar este caminho. Sr. Professor, houve então essa experiência de ter orientado 2 partidas, acho eu, no Mundial, com uma vitória, inclusive, da sua parte. Como é que foi 2 vitórias? Como é que foi esta experiência de ser o treinador principal da Seleção Nacional Portuguesa? Bem, desde logo há aqui uma ressalva que é importante, que é todo o grupo do staff, liderado pelo nosso selecionador Paulo Pereira, é um grupo que tem vindo a fazer um trabalho contínuo e metódico nos últimos 5 anos. Portanto, existe um conhecimento muito abrangente de todo o grupo do staff técnico e dos atletas. Portanto, obviamente que a responsabilidade de passar de adjunto para principal é um encargo, há uma maior responsabilidade, há um maior poder de decisão, mas todo o trabalho é organizado e estruturado no treino, nas reuniões, e aí o nosso líder, o Paulo Jorge Pereira, também ele soube preparar bem a pasta e fazer os devidos ajustes que eram necessários. De minha parte, foi acima de tudo um sentimento de muito orgulho, de responsabilidade. Obviamente que tentei dar o máximo de mim. É sempre diferente quando nós conduzimos o carro de alguém. E quando conduzimos o carro de alguém, e se esse alguém é da nossa confiança, e nós queremos demonstrar que sabemos conduzir esse carro, nós somos ainda mais minuciosos e ainda mais responsáveis.
Eu sinto-me responsável quando conduzo o meu carro, mas também sei, se tiver problemas com ele, eu assumirei essa responsabilidade. Aqui era um caso ainda mais especial, era conduzir o carro de alguém com muito carinho, com muita devoção, com muita dedicação e saber que teria que o entregar, se possível ainda melhor que ele estava. E foi essa a minha missão e acho que a realizei bem, senti-me bem com o processo e acima de tudo acho que Portugal deixou uma belíssima imagem no Mundial e é um ciclo para continuar, na minha ótica. É um ponto alto na sua carreira, ou não? Sim, tenho que admitir que sim. Se me pergunta se eu, estes anos todos, sonhei ou me dediquei só para este momento, não, obviamente que não. Acho que faz parte do dia-a-dia. Sabemos que um adjunto, quando é adjunto de alguém, e no meu caso sou um adjunto também com responsabilidades técnicas como principal, que tem quase 500 jogos na primeira divisão, portanto eu sei que o estar no papel de adjunto que poderei, por diversas situações, seja por doença, seja por castigo, como foi o caso, seja porque seja, ter esta missão. Portanto, foi algo, acima de tudo, que foi cimentando ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira e que obviamente, que a experiência e o trabalho e o conhecimento faz um momento, não é? Senti-me, acima de tudo, reconhecido por estar preparado para aquele momento, poder dar respostas e ter uma ligação. Não posso esquecer isto. Existem uma série de atletas que já foram meus atletas no passado da Seleção Nacional, quer nas seleções jovens, quer em clubes. Uma agregação também, uma ligação muito forte a alguns atletas de outros clubes, e que eu acho que isso é que é importante, é a ligação, a confiança que existe, e todos estavam envolvidos naquele processo, desde o Paulo Fidalgo ao Paulo Pereira no hotel, aos atletas dentro de campo, ao resto do staff, portanto, tudo um processo muito, muito natural e que me deu muito prazer. Portugal, podia ter feito melhor? Eu costumo dizer que estes mundiais, e eu já levo, felizmente, tenho o prazer de já ter estado em 2 europeus, 2 mundiais e 1 Jogos Olímpicos. São competições muito especiais e sui generis. E às vezes um golo. E nós pensamos assim, bem, mas 60 minutos cada jogo. Uma média de, muitas vezes, 60 golos por jogo, ou mais. E um golo faz a diferença toda entre estar nos 8 primeiros ou em 13º lugar. Essa é a bipolaridade que estas competições têm. É que são extremamente decisivas em cada lance, em cada momento. Em cada segundo pode-se jogar a diferença entre estar nos 8 primeiros ou no 13º lugar. E Portugal tinha o jogo do Brasil ganho, não é? O jogo terminou com a vitória de Portugal, mas infelizmente um lance técnico que obrigou, é o que está na lei, é o que está no regulamento. É sempre discutível as leituras, não é? Mesmo até do vídeo ao árbitro, são discutíveis, é tudo muito ao milésimo. E um lance que ditou 7 metros e que deu o empate ao Brasil. E esse empate era a diferença de Portugal ficar em 8º ou 13º. Por isso, eu gosto mais de fazer uma avaliação qualitativa. Podíamos ter ficado em 8º ou em 7º, ficámos em 13º. Mas o nosso handball foi superior ou igual à equipa que ficou em 8º lugar, que foi a Hungria, que nós ganhámos por 7 golos. Portanto, a avaliação que eu faço do ponto de vista qualitativo foi excelente. Agora é preciso às vezes ter um pontinho de sorte, o momento em que esse tal golo que dita a diferença. Não é? Há que continuar porque novas oportunidades virão. Professor, voltando ao mercado interno, a Madeira já tem projetado jogadores para outros patamares. Isto é gratificante? Sim. Para mim é um motivo de orgulho muito grande e costumo dizer, nós não tivemos a presença do João Miguel Ferraz, o nosso madeirense, na seleção por lesão, mas podia ele ter lá estado. E não me canso de dizer que o Fábio Magalhães, que é uma peça crucial na seleção, jogou no handball da Madeira. O Gustavo Capdeville também, infelizmente, teve uma lesão, esteve lá no Campeonato da Europa, mas não pôde alinhar, jogou no handball da Madeira. E a Madeira, ao longo destes anos, tem tido
o privilégio e tem tido a capacidade também de sobrevalorizar e lançar atletas para a dinâmica internacional. E é isso que nós, Marítimo Handebol SAD, queremos estar nessa vanguarda também de lançamentos, seja técnicos, jogadores. Eu acho que um dia, e o Dr. Carlos Batista já falou nisto, um dia certamente teremos aqui a seleção também a jogar. E isso passa por nós estarmos nesta linha da frente do handebol, que é isso que nós queremos estar. Por falar no Carlos Batista, ajuda o Presidente já a ter sido jogador da modalidade? Eu sou suspeito a falar do Dr. Carlos Batista. Além de ser o Presidente do Marítimo Handebol SAD e Vice-Presidente do Clube Sports Marítimo, a mim, acima de tudo, está uma pessoa que, para mim, é muito gratificante trabalhar para ele. É muito mais do que um trabalho, é muito mais do que objetivos a realizar. É um homem do handebol, um homem com passado muito forte do handebol, um visionário na sua atividade profissional, um visionário em muitas das ideias que arquiteta para o desporto em geral. É uma pessoa que estimula ao trabalho. E a cada dia que eu me ergo de manhã para trabalhar, é um homem que nos desafia a pensar muito mais além para o momento. Portanto, eu sou suspeito, porque é uma pessoa que eu respeito imenso. Portanto, eu não tenho dúvidas que ele sabe qual é o caminho para o Marítimo Handebol ser colocado novamente na Europa, novamente em palcos de excelência, onde o Madeira SAD no passado já teve e também o esteve com ele. Portanto, o caminho e a estrutura está muito bem montada. Temos que ir solidificando processos, melhoramentos no nosso plantel, que também são importantes, rejuvenescimento do plantel, e nós sabemos que nós vamos conseguir um dia voltar a palcos europeus. Ontem houve uma homenagem no Centro Comercial Lavi. O que esta homenagem significa para si? Primeiro de tudo, um sentimento de partilha, porque aquilo que foi homenageado ontem foi uma presença olímpica. E uma presença olímpica só é possível numa modalidade coletiva, como é o handebol, só é possível quando nós temos milhares de horas de trabalho com outras centenas ou milhares de pessoas. Portanto, numa modalidade coletiva, uma homenagem por uma presença olímpica de um técnico só pode ser partilhada e enquadrada com todas aquelas centenas de pessoas e centenas e milhares de horas de trabalho que eu tive com um lote infindável de pessoas. E o que eu acima de tudo retenho é que vou deixando marcas em muitos jovens, em muitos adultos, em muitos atletas, em muitos dirigentes, à comunidade, mas quero ainda deixar mais marcas. E é por isso que também que o nosso trabalho do Marítimo Handebol SAD, que é direcionado para os sócios, para os adeptos, para a comunidade em geral, eu quero deixar marcas positivas nos atletas, nos adeptos, e esse é o meu foco, quero deixar marcas. Se depois a homenagem é para o Marítimo Handebol SAD, para o Dr. Carlos Batista, para os atletas, para o Paulo Fidalgo, são homenagens a ser partilhadas por todos aqueles que se dedicam fortemente ao desenvolvimento desta modalidade e do desporto. Professor Paulo Fidalgo, está a acontecer e aconteceu uma situação que também o futebol foi alvo. O futebol teve um interregno para o campeonato do mundo, o handebol também. Falou-se que no futebol as equipas que estavam mais à frente que iam ter uma decadência, que as que estavam lá em baixo iam subir. No caso do handebol, ajuda ou não, neste caso particular ao Marítimo, esta paragem? Eu, sinceramente, acho que é importante as paragens, acima de tudo, quando temos uma competição muito intensa, e o handebol tem uma competição muito intensa, muito equitativa, muito equilibrada, não é? Se olharmos para a classificação, vemos as equipas todas juntas, separadas por 1, 2, 3 pontos. Eu acho
que é importante haver momentos de quebra, de paragem, para os atletas rejuvenescerem, tratarem as suas lesões, as suas mazelas. Esta época do Natal também é uma época que deve ser vivida do ponto de vista familiar, com a sua intensidade, com o seu equilíbrio. Eu acho que devemos de ser inteligentes, e o nosso staff técnico aqui do Marítimo de Valsade procura isso, que é aproveitar esta época de paragem para se equilibrar novamente, se reestruturar, fazer balanços positivos, negativos, por que caminho é que temos que ir, e acho que isso é que faz sentido. E agora, retomar a competição com objetividade, aquilo que tivemos que melhorar, dedicámos-nos a isso, rapidamente entrar nos processos competitivos novamente. E eu às vezes devo dizer que a competição é uma caixinha de surpresas, não é? A gente quando vai e compra um ovo Kinder e está à espera do que é que vem lá dentro, nós não sabemos, temos que o abrir. E eu próprio mesmo, com a minha experiência e aquilo que tento fazer bem, nem sempre acerto, mas tento fazer bem, também vou comprar o meu ovo Kinder e ver a surpresa que lá está. Trabalhamos para que a surpresa seja boa, certo? Mas vamos passo a passo na competição a ver o que é que nos traz agora este mês de fevereiro. Uma vez que houve esta paragem e atendendo que a equipa de amanhã, o adversário da Taça Portugal, é o Avanca, que também é do nosso campeonato, aguarda com expectativa este jogo de amanhã. Eu disse aos atletas ontem, vou passar um pensamento egocêntrico. Eu sábado quero ser feliz no jogo. Quero ser feliz no jogo. Eu disse, eu quero ser feliz no jogo. E foi um pensamento, e disse-lhes, assumi isso, um pensamento egocêntrico. E preciso que vocês se dediquem muito e joguem muito e que sejam felizes a jogar para que depois todos nós, no final dos 60 minutos, estejamos felizes. Não é? E é isso que nós pretendemos. Ser felizes no final dos 60 minutos, ser felizes no combate, ter um treinador feliz, ter uma equipa feliz, iremos colocar os nossos adeptos felizes, a nossa direção, a nossa administração felizes, e é isso que nós temos que ter, este sentimento de felicidade e proatividade. Às vezes o ser feliz implica sacrifícios, dedicação, paixão, e é isso que também tentamos incutir neste processo de treino, não é? Obrigado, professor Paulo Fidalgo, é sempre um gosto. Amanhã já sabe, Pavilhão do Marítimo Avanca para a Taça de Portugal, Porto e Marítimo e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.